Água na torneira, esgoto indo embora, lixo que some da porta, a gente meio que toma como garantido, né? Mas para isso funcionar no Brasil todo, é uma operação, sim, gigantesca. É verdade. Como é que o país organiza isso? Quem é responsável pelo que, afinal? Hoje a gente vai mergulhar fundo, tentar entender as regras desse jogo, as leis e normas do saneamento básico aqui no Brasil. Exato. Vamos focar nesse arcabouço legal todo. Principalmente a Lei 11.445, lá de 2007, que foi quem deu as diretrizes gerais, né? Certo. E, claro, a atualização super importante que veio com a Lei 14.026 de 2020, o famoso novo Marco Legal do Saneamento. Ah, sim. O novo marco. Muito falado. Isso. E vamos dar uma olhada também em algumas regulamentações-chave, tipo o Decreto 7.217 e as normas de referência da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Que é tentar desenrolar essa meada, né? Entender os princípios por trás. Quem são os atores principais? Municípios, estados, as empresas, as agências que regulam. Aham. Como que se planeja, como que se financia isso na prática e, claro, aquelas metas bem ousadas que colocaram para, quem sabe um dia, todo mundo ter acesso a saneamento. Bom, por onde a gente começa a desvendar isso? Olha, eu acho que o melhor é começar pelo básico do básico, o que a lei chama de saneamento básico. Porque, assim, é mais coisa do que a gente geralmente pensa. Imagino que sim, não deve ser só água e esgoto, né? Não mesmo. A Lei 11.445 e o Decreto 7.217, eles definem 4 componentes principais, essenciais. O primeiro, claro, é o abastecimento de água potável. Ok. E isso vai desde pegar a água lá no rio ou represa, tratar, distribuir pela cidade inteira, até chegar na ligação da casa da pessoa, sabe? Incluindo instalar o hidrômetro e tudo mais. Certo. Água potável, da fonte à torneira. O segundo componente, imagino, seja o esgotamento sanitário. Exatamente. Que aí é o caminho inverso, né? As redes coletoras na rua, a ligação da casa nessa rede, levar esse esgoto para longe, tratar para tirar a sujeira, vamos dizer assim, Aham. e depois devolver essa água tratada para o ambiente de um jeito seguro. Entendido. Água e esgoto, os mais óbvios talvez. Quais são os outros dois? O terceiro é limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Lixo? Limpeza das ruas, das praças, inclui coletar, transportar, dar um tratamento, tipo reciclagem, compostagem, o que for possível, e levar para um destino final que não prejudique o meio ambiente. Geralmente um aterro sanitário bem controlado. Puxa, então até o caminhão do lixo e para onde ele vai, tudo isso é considerado saneamento básico pela lei? Interessante. E o quarto? O quarto elemento é a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas. Água da chuva. Exato. É todo o sistema para lidar com a chuva nas cidades, né? As galerias, os bueiros, os canais, tudo para tentar evitar enchente, controlar a erosão, proteger as ruas, as casas. Faz todo sentido juntar tudo isso, né? São serviços que, no fundo, se conectam. E o grande objetivo por trás de organizar esses quatro, a lei deixa claro, é a universalização, certo? Levar isso tudo aos poucos para todo mundo que mora numa casa. Esse parece ser o norte, a grande meta. Sem dúvida. A universalização é, assim, um princípio-chave mesmo. Tá lá na Lei 11.445, tá no Decreto 7.217, mas é bom notar uma coisa que a lei diferencia, tá? Soluções que a própria pessoa faz na casa dela, tipo uma fossa séptica bem feita, sabe? Onde não tem rede pública. Ou então o tratamento do lixo de uma indústria, que é problema da própria indústria. Isso a lei não considera serviço público de saneamento, para efeito de quem é o dono, quem regula, como acontece com os 4 que a gente falou. Entendi. Tem essa separação. E além da universalização, que outros princípios assim guiam esse setor todo? Deve ter mais coisa, né? Tem sim. O artigo 2º da Lei 11.445 traz vários. E o legal é ver como eles tentam ligar o saneamento com outras coisas importantes. Tem a integralidade, por exemplo, que é ver esses 4 serviços juntos, de forma integrada. E imagino que tenha a busca por eficiência, por sustentabilidade econômica, né? Porque, afinal, tem que funcionar e tem que se pagar de algum jeito a longo prazo. Com certeza. Eficiência e sustentabilidade econômica são chave. E também o uso de tecnologias apropriadas. E olha que interessante, a lei fala para considerar a capacidade de pagamento das pessoas na hora de escolher a tecnologia. Faz sentido?
Não adianta uma solução super cara que ninguém consegue pagar. Exato. Aí tem outros princípios. Transparência nas decisões, controle social, que é a chance da sociedade participar, fiscalizar, Uhum. e a garantia de segurança, qualidade, regularidade e continuidade. Ou seja, o serviço tem que ser bom, confiável, não pode ficar faltando água toda hora, por exemplo. O decreto 7217 que você mencionou também fala em articulação com outras áreas, né? Saúde, meio ambiente, desenvolvimento urbano, até combate à pobreza. Mostra que não dá para pensar saneamento isolado. Exatamente. E uma coisa muito importante que a Lei 14.026, o novo marco, trouxe com força foi o princípio da prestação regionalizada. Ah, sim. Formar blocos de municípios, né? Isso. A lógica é incentivar que os municípios se juntem para contratar e gerenciar os serviços. A ideia é ganhar escala, viabilidade técnica e, principalmente, viabilidade econômica. Isso é crucial para conseguir levar serviço para cidade pequena, para cidade que não tem muito dinheiro para investir sozinha, sabe? Ajuda na própria universalização. Essa ideia de região parece fazer sentido. Agora, vamos tentar organizar os papéis? Quem faz o que nesse cenário todo? Quem são os responsáveis por fazer a coisa acontecer? Bom, a lei define os titulares do serviço. São, vamos dizer assim, os donos da responsabilidade pelo saneamento. E quem são esses titulares? Na maioria das vezes, são os municípios. Quando o serviço é só para aquela cidade, o interesse é local, o titular é o município. Mas e quando a coisa é maior? Tipo uma região metropolitana onde a água vem de um lugar, o esgoto vai para outro, atendendo várias cidades juntas. Pois é, nesses casos, quando o interesse é comum, quando as instalações são compartilhadas, a lei, já atualizada pela 14.026, diz que a titularidade é do Estado junto com os municípios daquela região. A gestão vira compartilhada. Ok, então o titular é o responsável maior. E o que ele tem que fazer na prática? Quais são as funções dele? O artigo 9º da lei detalha isso bem. O titular tem que fazer o plano de saneamento básico para sua área, ele pode prestar o serviço ele mesmo, direto, com uma companhia municipal ou estadual. Ou ele pode contratar alguém, né? Exato. Ou ele pode delegar a prestação para uma empresa, normalmente por concessão. É o titular também que decide quem vai regular e fiscalizar o serviço, define os direitos e deveres de quem usa e pode até intervir ou retomar o serviço se o contrato não for cumprido. Certo, o titular planeja, decide se faz ou se contrata, mas quem geralmente, assim, bota a mão na massa no dia a dia? Quem são os prestadores de serviço? Como eles entram nessa história, especialmente agora com o novo marco incentivando as concessões? Então, se não for o próprio titular prestando serviço, a Lei 14.026 deixou bem claro lá no artigo 10 da Lei 11.445. Para delegar para uma empresa, seja pública ou privada, agora precisa ter um contrato, e preferencialmente um contrato de concessão. E esse contrato só pode sair depois de uma licitação pública. Essa foi uma mudança grande, né? Acabou com aqueles contratos de programa que eram feitos direto entre prefeitura e companhia estadual, por exemplo, sem licitar. Acabou para novas delegações, sim. A ideia foi justamente trazer mais competição, mais transparência, mais segurança jurídica para os contratos. Os contratos de programa que já existiam e estavam regulares, esses continuam valendo até acabar o prazo deles. Mas para novas delegações, a regra agora é licitação e contrato de concessão. E uma empresa que ganhou a concessão, a prestadora, ela pode passar uma parte do serviço para outra fazer? Tipo uma subdelegação. Pode, mas a Lei 14.026 colocou umas regras bem claras para isso. Lá no artigo 11A. Primeiro, a empresa original tem que provar tecnicamente que essa subdelegação vai ser boa, vai trazer mais eficiência ou mais qualidade. Entendi. Segundo, essa subdelegação também tem que ser feita por licitação. E um ponto fundamental: não pode de jeito nenhum essa subdelegação gerar custo administrativo duplicado que vá parar na conta do usuário final. Isso a lei proibiu expressamente. Ok. Temos os titulares, que mandam no jogo, e os prestadores que operam. Mas quem fica de olho para ver se as metas estão sendo cumpridas, se a qualidade está boa, se a tarifa está justa? Aí que entram as entidades reguladoras infranacionais, as ERES. Podem ser agências do município, de um grupo de municípios ou do Estado. Elas são peças fundamentais. Certo. As funções delas, lá nos artigos 21 a 23 da lei, são criar normas complementares, técnicas, econômicas, sociais,
Fiscalizar se o contrato está sendo cumprido direitinho, se as metas estão sendo batidas, definir as tarifas, ou pelo menos como elas são calculadas, seguindo as diretrizes nacionais, e também mediar conflitos, evitar abusos contra o consumidor. E falando em regulação, a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela ganhou um poder bem maior com a Lei 14.026, não foi? Ganhou um papel central, normativo, importantíssimo. A ANA agora tem a função de editar as normas de referência, as NRs. São regras, padrões, diretrizes sobre vários assuntos do saneamento. E essas normas valem para o Brasil todo. Exatamente. A ideia é que todas as agências reguladoras locais, municipais e estaduais sigam essas normas de referência da ANA. O objetivo é dar uma uniformizada na regulação do país, trazer mais coerência, mais previsibilidade. Já tem NR sobre como calcular tarifa, sobre indenização de investimento, a NR3, sobre indicadores de qualidade, NR9, matriz de risco, NR5, várias. E tem um ponto aí que me parece crucial. Seguir essas normas da ANA não é só uma sugestão, né? Virou condição para conseguir dinheiro federal para saneamento, certo? Isso mesmo. O artigo 50 da Lei 11.445, como foi alterado lá em 2020, diz exatamente isso. Para ter acesso a recurso da União ou dinheiro gerenciado pelo governo federal, tipo financiamento, o município, o estado, a agência reguladora tem que provar que está seguindo as normas de referência da ANA. É um jeito bem forte de fazer as normas pegarem no país todo. Uma dúvida que me surgiu. Imagina um município pequeno, que não tem como ter sua própria agência reguladora. Ele pode contratar uma agência de outro estado para fazer esse trabalho? Pode sim. A Lei 14.026 pensou nisso, lá no artigo 23. Se no estado dele não tiver uma agência reguladora, ou se a que tiver não seguir as normas da ANA, o município pode contratar uma agência de outro estado. A lei diz para dar preferência para a mais próxima e, claro, a agência tem que aceitar. Interessante essa flexibilidade. Vamos falar agora de planejamento. Como que se organiza o futuro do saneamento numa cidade, numa região? O principal instrumento para isso é o Plano de Saneamento Básico, o PSB. Ah, o famoso plano. Famoso e obrigatório. A Lei 11.445 deixou claro, sem plano válido, o titular não pode nem contratar ninguém para prestar o serviço e também não recebe verba federal para o setor. É condição básica. Olhando o decreto 7217, a gente vê que o prazo para ter esses planos foi adiado algumas vezes, né? A última data que aparece lá é fim de 2022. Isso dá a entender que foi um desafio para muitos municípios fazerem isso, não? Com certeza foi e ainda é para muitos. Fazer um PSB não é simples. Precisa de um diagnóstico completo da situação atual da água, do esgoto, do lixo, da drenagem. Definir objetivos, metas realistas, mas também ambiciosas, né? Para curto, médio e longo prazo. Identificar o que precisa ser feito, programas, projetos, ações. Calcular quanto vai custar, de onde vai vir o dinheiro e até pensar em ações para a emergência. O artigo 19 da Lei 11.445 lista tudo que tem que ter no mínimo. E a população participa disso? Tem que participar. A lei exige que o processo para fazer ou revisar o plano seja bem divulgado e que tenha consulta ou audiência pública, para garantir que a sociedade possa opinar. E também é possível fazer planos regionais, para vários municípios juntos. Nesse caso, o plano regional vale por todos os individuais. Ah, e a lei nova mudou o prazo para revisar os planos. Antes era a cada 4 anos, agora no máximo a cada 10. Certo. Temos os planos. Mas a gente sabe que plano às vezes fica bonito no papel. A lei nova deu alguma pressionada extra para fazer as metas acontecerem de verdade? Quais são os números e o prazo para essa tal universalização? Ah, deu sim. A Lei 14.026 foi bem direta nisso. Estabeleceu metas de universalização muito claras, com data marcada, lá no artigo 11b da Lei 11.445. O objetivo é até 31 de dezembro de 2033. 2033. Tá logo aí. Pois é, até lá, 99% da população tem que ter acesso à água potável e 90% tem que ter acesso a coleta e tratamento de esgoto. Nossa, 99% para água e 90% para esgoto até 2033? Considerando o tamanho do problema no Brasil, são metas bem agressivas, né? E como que se garante que vão correr atrás disso? A lei manda que essas metas, 99% água, 90% esgoto até 2023, estejam inscritas obrigatoriamente nos contratos de prestação de serviço, especialmente nos de concessão. Ok, tá
tá no contrato. Mas não basta estar no contrato. O mesmo artigo diz que a agência reguladora tem que checar se as metas estão sendo cumpridas. E tem que checar todo ano, a partir do 5º ano do contrato. E se a empresa contratada, a concessionária, não estiver entregando, não estiver cumprindo as metas do ano? Bom, se o descumprimento for injustificado, a lei prevê que podem rolar sanções, multas e, em último caso, pode até abrir um processo para tirar a concessão da empresa. É a chamada caducidade da concessão. Claro, sempre com direito de defesa para a empresa, né? A realidade do Brasil é muito diferente, né? Tem área rural, tem cidade pequena, tem favela consolidada. A lei pensou em alguma saída para essas áreas mais complicadas? Pensou sim. O próprio artigo 11b reconhece isso. Ele permite que a agência reguladora autorize usar soluções diferentes nessas áreas, tipo sistemas menores, descentralizados, individuais ou para um grupo pequeno de casas, desde que se prove que funciona para a saúde das pessoas e que é economicamente viável, né? A ideia é buscar soluções que caibam em cada realidade. Entendi. Bom, chegamos na pergunta que não quer calar. Dinheiro. Como se paga por tudo isso? De onde vem a grana para operar, manter, expandir esses serviços todos? Olha, o princípio que guia tudo aqui é o da sustentabilidade econômico-financeira. A ideia é que o serviço se pague, que a arrecadação cubra os custos. A Lei 11.445, lá no artigo 29, e o Decreto 7.217, no 45, eles indicam como que cada serviço deve ser pago preferencialmente. Deixa eu ver se lembro. Para água e esgoto, a preferência é cobrar tarifa de quem usa, certo? Para limpeza urbana, o lixo pode ser taxa ou tarifa. E para drenagem, a água da chuva, geralmente são tributos tipo taxa ou imposto, mas também pode ter tarifa. É isso. Perfeito, é exatamente isso. A norma de referência 1 da ANA, por exemplo, foca justamente na sustentabilidade do serviço de lixo. O objetivo geral é que o dinheiro que entra, seja taxa ou tarifa, seja suficiente para cobrir os custos de operar e manter o serviço direitinho, com eficiência. Certo. Cobrir os investimentos para ampliar, para melhorar, e também para remunerar o capital que o prestador investiu. A Lei 14.026 pegou pesado em proibir cobrar do usuário custo duplicado, por exemplo, se tiver subdelegação. Ok, o sistema tem que se pagar. Mas, poxa, a gente sabe que muita gente no Brasil tem dificuldade para pagar a conta. Como que a lei lida com isso? Com quem não pode pagar a tarifa cheia? A lei prevê, sim, a possibilidade de ter subsídios, está lá no artigo 29 também. Esses subsídios podem ser tarifários, que é o desconto na conta para a família de baixa renda, a famosa tarifa social, ou podem ser não tarifários, que seria dinheiro vindo direto do orçamento público, dos impostos, para ajudar a cobrir o custo para certas pessoas ou certas áreas que não têm como pagar. E a lei nova, a 14.26, trouxe alguma coisa sobre a ligação ser de graça para baixa renda? Lembro de ter lido algo. Trouxe sim. Uma coisa importante no artigo 45, agora a lei permite que a ligação da casa da família de baixa renda na rede de esgoto seja feita sem custo para ela, mesmo se o serviço for concedido. Ah, que bom. Só que aí cabe ao titular do serviço, a prefeitura ou a estrutura regional, definir quem é considerado baixa renda para ter direito a isso. Entendi. E a tarifa normal para quem paga, como ela pode ser definida? Que fatores entram nessa conta? O artigo 30 da lei dá bastante flexibilidade. A tarifa pode levar em conta a capacidade de pagamento das pessoas, pode ter um consumo mínimo para garantir a saúde pública, pode ter valores diferentes para casa, para comércio, para indústria, e geralmente tem faixas de consumo. Quem consome mais paga um valor unitário maior pela água. Falando em consumo, teve uma mudança prática que a Lei 14.026 trouxe sobre hidrômetro em prédio novo, né? Isso, tá lá no artigo 29. Agora, prédio novo em condomínio tem que ter medição de água separada para cada apartamento. Uma medida para incentivar o uso consciente e deixar a conta mais justa lá dentro. Faz sentido. E tem outro ponto econômico super importante, principalmente pensando nas concessões, que é a indenização por investimentos não amortizados. Que é isso exatamente? Explica pra gente. Imagina assim, uma empresa ganha uma concessão por 30 anos.
Aí ela vai lá e constrói uma estação de tratamento de esgoto enorme. Essa estação é um bem essencial para o serviço. E no final do contrato ela costuma voltar para o governo, né? São os bens reversíveis. Certo. Agora, se por algum motivo o contrato acabar antes do prazo, sei lá, o governo decide retomar o serviço, a empresa tem o direito de receber de volta o valor daquele investimento que ela ainda não conseguiu recuperar com as tarifas ao longo do tempo. É o valor que ainda não foi amortizado ou depreciado. Isso está previsto lá no artigo 42 da lei. E como se calcula esse valor? Deve ser uma briga. É bem complexo, sim. E justamente por ser complexo, a norma de referência 3 da ANA foi criada para definir um jeito padrão de fazer essa conta. Ela detalha como achar o valor desses bens que ainda não foram pagos, digamos assim. A ideia da segurança para quem investe e para o governo também. É um ponto-chave para atrair o dinheiro privado que precisa para universalizar. Entendi a lógica. Falamos muito de governo, empresa, dinheiro, mas e o cidadão comum, o usuário? Quais são as obrigações dele nessa história toda? Bom, a obrigação mais clara está no artigo 45 da Lei 11.445. Se tem rede pública de água e de esgoto passando na rua, toda casa ou prédio tem que se conectar a essas redes. E tem que pagar pelo serviço a partir do momento que a rede está lá disponível. E a lei nova deu um prazo para fiscalizarem isso melhor, principalmente o esgoto, que muita gente acaba não ligando, né? Exatamente. O mesmo artigo 45 deu um prazo, até 31 de dezembro de 2025, para os titulares e para as agências reguladoras checarem se todo mundo está conectado na rede de esgoto. E se a pessoa for notificada e não se conectar, a empresa que presta o serviço pode ir lá fazer a ligação e cobrar da pessoa depois. Outra dúvida que todo mundo tem. Quando que podem cortar a água ou o esgoto? O artigo 40 da lei define os casos. Pode cortar em emergência para evitar risco, para fazer reparo ou melhoria no sistema, avisando antes se possível. Certo. Se tiver fraude, o famoso gato, e, claro, por falta de pagamento da conta. Mas só podem cortar por falta de pagamento depois de avisar a pessoa formalmente sobre a dívida e o risco do corte. A Lei 14.026 mudou alguma coisa sobre o corte do esgoto por falta de pagamento? Sim, colocou um ponto importante. Diz que, se cortarem o serviço de esgoto por falta de pagamento, tem que ser mantidas condições mínimas para a saúde das pessoas ali. É uma preocupação que a lei tentou abordar. Falando em problema do setor, uma coisa que sempre se falou no Brasil é da perda de água. Água tratada que vaza no meio do caminho. A lei nova deu atenção para isso? Deu muita atenção. A redução de perdas virou princípio fundamental lá no artigo 2º, virou meta obrigatória nos contratos, artigo 10A, virou diretriz da política federal, artigo 48, tudo isso reforçado pela Lei 14.026. A norma de referência 9 da ANA, por exemplo, que fala de indicadores, criou jeitos padrão de medir essas perdas, como o índice de perdas de água na distribuição por ligação, justamente para poder comparar, monitorar e pressionar para diminuir esse desperdício. Fica claro que a ideia é buscar mais eficiência. Agora, pensando nessa operação toda, que é super complexa, né? Desde ligar a água até tratar o esgoto, passar pelo dinheiro pelas metas, sempre pode ter imprevisto no meio do caminho. Como que os contratos lidam com isso? Quem assume o risco se algo der errado? Ótima pergunta. Isso leva a gente para um conceito que ficou muito forte com o novo marco e que é fundamental para as concessões darem certo a longo prazo: a matriz de riscos. A norma de referência 9 da ANA trata justamente disso. Matriz de riscos. O que é isso na prática? É basicamente uma parte do contrato, uma cláusula ou um anexo que diz direitinho desde o começo quem é o responsável por arcar com as consequências se acontecer alguma coisa inesperada que bagunce as contas do contrato. Que tipo de coisa inesperada? Pode dar exemplo. A NR5 lista várias. Por exemplo, demorar para sair uma licença ambiental para a obra ou ter problema para desapropriar um terreno, riscos que geralmente ficam com o governo, com o titular. Certo. Ou então a quantidade de água que as pessoas usam ser muito maior ou muito menor do que se previu, custos para operar o sistema que sobem muito de repente, eventos do clima muito fortes, tipo uma seca terrível que obriga a racionar água por muito tempo. Entendi. Mudança na lei de imposto ou de meio ambiente que aumenta o custo. É o chamado fato do príncipe. Ou coisas totalmente fora do controle, tipo uma pandemia, um acidente grave.
Para cada tipo de risco desse, a matriz diz quem paga a conta do prejuízo ou do custo extra, se é o titular, governo, ou se é o prestador, a empresa. Isso dá muito mais segurança para o contrato. Ufa! Nossa, deu para ver que organizar o saneamento no Brasil é mesmo uma tarefa hercúlea, né? São leis cheias de detalhes, um monte de gente envolvida com papéis diferentes, precisa planejar para daqui a muitos anos, tem metas super ousadas. E agora, com o novo marco, um foco muito grande em unificar a regulação com a ANA, em buscar eficiência e usar as concessões para tentar chegar na universalização que todo mundo espera. Exatamente, a legislação, ela claramente amarrou o acesso ao dinheiro federal ao cumprimento dos planos e à obediência às normas da ANA. Isso cria um incentivo bem forte, né? Pressiona todo mundo a se mexer. Mas, pensando no futuro, fica uma reflexão, eu acho. Qual seria? Como que essa dinâmica toda que aposta muito na viabilidade econômica, nos ganhos de escala com a regionalização, nos modelos de concessão, como que isso vai na prática impactar a velocidade e, mais importante ainda, a equidade na hora de levar o saneamento para todo mundo? Boa questão. Será que a gente vai mesmo conseguir levar água e esgoto tratado para as áreas mais pobres, mais distantes, para as que dão menos lucro, vamos dizer assim, dentro desse prazo super apertado de 2033? Ou será que tem o risco de, apesar das metas no papel, esse foco na economia acabar sem querer aumentando ainda mais as diferenças que já existem no Brasil no acesso a esses serviços tão básicos? É uma tensão que está aí no modelo e que a gente vai precisar acompanhar muito de perto nos próximos anos. Uma questão fundamental para a gente ficar de olho, sem dúvida. E com essa reflexão sobre os desafios que vêm pela frente no saneamento brasileiro, a gente encerra nossa análise de hoje. Até a próxima!